Se alguém me dissesse, alguns anos atrás, que eu acabaria morando na rua, eu teria dado risada. Eu era o funcionário modelo do banco, o bancário exemplar que todos elogiavam. Meu nome é Felipe Silva, tenho 39 anos. Eu me orgulhava de ser o primeiro a chegar e o último a sair, sempre pronto para atender cada cliente com sorriso no rosto. Eu gostava do som das portas giratórias, do clique dos teclados, do perfume do café que a gerente fazia toda manhã. Aquilo era meu mundo e eu me sentia no topo. Meu uniforme social sempre limpo, camisa branca impecável, gravata alinhada. Eu fazia questão de andar com sapatos engraxados que refletiam meu rosto quando eu abaixava a cabeça para ajeitá-los. Eu adorava aquele ambiente, as conversas em voz baixa, os números piscando nas telas, as cédulas empilhadas como pequenos tijolos de poder. Tudo aquilo me fazia sentir importante, útil, invencível. Eu era casado com a Juliana, uma mulher doce que me esperava em casa todas as noites com a mesa posta. A gente planejava ter filhos, comprar um apartamento maior, fazer viagens para destinos que víamos nas propagandas. Durante um bom tempo parecia que tudo caminhava perfeitamente. Mas no fundo, havia algo faltando em mim. Eu sentia um vazio que nem eu conseguia explicar. Um incômodo que crescia a cada dia, como se a rotina me sugasse a vida. E foi nesse momento de fraqueza que ela apareceu. A Carla. Jovem, linda, envolvente. Ela entrou no banco para abrir uma conta e desde o primeiro olhar me desestabilizou. Começamos com conversas sobre investimentos, depois almoços rápidos, mensagens de madrugada, até que, de repente, estávamos nos encontrando em hotéis. Eu me sentia vivo de novo, como se tivesse 20 anos, e essa sensação se tornou um vício. Quanto mais eu me envolvia com Carla, mais eu me afastava da Juliana, do meu trabalho, da minha própria consciência. Eu sei que fui um idiota, mas na época parecia que nada poderia dar errado. Carla me convencia de que eu merecia mais do que o banco me pagava, que eu era inteligente demais para passar anos ralando enquanto os donos do dinheiro enriqueciam. Foi ela quem plantou a ideia em minha cabeça. Felipe, por que não pegar uma parte do que você movimenta todos os dias? Eles nem perceberiam. E a gente poderia viver uma vida de luxo longe daqui. No começo, eu ria, achava loucura. Mas, com o passar das semanas, a ideia começou a parecer lógica. Afinal, quem melhor do que eu para saber como driblar o sistema? Eu era o bancário mais confiável, ninguém jamais suspeitaria. Em uma madrugada chuvosa, sentei sozinho na cozinha do meu apartamento, ouvindo o tic-tac do relógio na parede. Cada segundo soava como um tambor batendo dentro da minha cabeça. Foi quando decidi, eu faria. Só precisava de coragem para executar. Aproveitei uma tarde em que meu gerente saiu mais cedo e, com acesso aos sistemas, fiz transferências pequenas que, somadas, dariam uma quantia grande o bastante para mudar minha vida. Senti as mãos tremerem no teclado, o suor escorrendo pelas têmporas, o coração batendo tão alto que eu mal conseguia ouvir os sons ao meu redor. Saí do banco com a mesma expressão de sempre, mas por dentro eu tremia como uma criança. Carla me esperava em um carro alugado, motor ligado, sorriso largo. No porta-malas. Nossas malas já estavam prontas. Dirigimos até o aeroporto como se estivéssemos em um filme. Adrenalina, música alta, risadas nervosas. Acreditávamos que em poucas horas estaríamos em outro país, começando uma nova vida. Mas eu não sabia que meu maior erro não era ter roubado o banco. Era ter confiado cegamente em quem menos deveria. Aliás, aproveitando que você está aqui, me conta. De qual cidade você está assistindo essa história? Escreve nos comentários. Quero muito saber até onde minha voz está chegando. Porque minha história ainda está só começando. No aeroporto senti o ar-condicionado gelado no rosto enquanto esperávamos na fila de embarque. Cada vez que uma pessoa olhava para nós, eu imaginava que podiam ser policiais à paisana. Mas Carla apertava minha mão e sussurrava que estava tudo sob controle. Até que no alto-falante ouvi meu nome ser chamado. Senhor Felipe Silva, compareça imediatamente ao balcão. Naquele segundo senti minhas pernas perderem as forças. Ao me virar para Carla, vi o sorriso dela se transformar em frieza. Ela largou minha mão e se afastou alguns passos, como se não me conhecesse. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão pesada no meu ombro. Era a polícia. Fui jogado contra o balcão, algemado na frente de dezenas de pessoas, enquanto câmeras de segurança registravam tudo. Naquele momento, meu mundo ruiu. Mas eu ainda não fazia ideia do quão fundo eu cairia depois de cumprir minha pena. O som do clique das algemas ecoou na minha mente como uma sentença definitiva.
Enquanto os policiais me conduziam pelo saguão lotado do aeroporto, as pessoas me olhavam com medo, desprezo ou curiosidade. Eu tentava manter a cabeça erguida, mas sentia cada olhar como uma faca cortando meu orgulho em pedaços. Na delegacia do aeroporto, fui colocado em uma cela improvisada com cheiro forte de mofo e suor. O banco de cimento gelado parecia roubar o pouco calor que restava em mim. Ali, no silêncio quebrado apenas por gritos distantes e o som das grades sendo fechadas, comecei a perceber a extensão do meu erro. Tudo que eu tinha construído, minha carreira, meu casamento, minha reputação, havia desmoronado em poucas horas. Horas depois, fui transferido para um presídio comum. Passei dias sem saber nada sobre o que acontecia lá fora. Não sabia se Juliana, minha esposa, tinha descoberto. Não sabia se meus pais estavam vivos. Não sabia sequer onde estava Carla. Cada noite na cela era um pesadelo diferente. O colchão fino e rasgado me deixava com as costas em carne viva. Os insetos rastejando pelas paredes me faziam sentir ainda mais sujo do que já me sentia por dentro. Quando finalmente fui chamado para depor, descobri que Carla tinha me denunciado. Ela não só me entregou para a polícia, como ainda ficou com parte do dinheiro que consegui desviar. Segundo os investigadores, ela já tinha feito isso com outros homens em outros estados. E eu fui apenas mais uma vítima da sua ambição fria e calculista. Meu julgamento foi rápido. As provas contra mim eram incontestáveis, principalmente porque fui pego tentando embarcar com passagens e documentos de fuga. Fui condenado a 7 anos de prisão em regime fechado por peculato e tentativa de evasão de divisas. Cada palavra do juiz soava como um martelo selando meu destino. Quando me levaram de volta para a cela, senti que já não era mais um homem, mas apenas um número no sistema prisional. Os anos na prisão foram brutais. Vi coisas que nunca vou esquecer. A violência entre os detentos, os gritos de madrugada, o cheiro constante de sangue e sujeira. Aprendi a dormir com um olho aberto, a não confiar em ninguém, a falar pouco e ouvir muito. Sobreviver ali era uma batalha diária. O pior de tudo era a solidão. Juliana pediu o divórcio ainda nos primeiros meses. Meus pais, idosos, pararam de me visitar depois de serem ameaçados por parentes de clientes do banco que se sentiram lesados. O mundo que antes me reverenciava, agora me apagava como se eu nunca tivesse existido. Quando cumpri minha pena e saí, descobri que o pouco que restava da minha vida havia desaparecido. Minha casa havia sido leiloada para pagar parte do rombo que causei. Meu carro foi tomado pelo banco. Minhas roupas e pertences vendidos por dívidas acumuladas. Meus antigos amigos sumiram como fumaça. Ninguém queria se associar ao bancário ladrão que saiu da prisão. Sem dinheiro, sem família, sem amigos, fui parar na rua. Comecei dormindo em rodoviárias, depois em calçadas, sempre fugindo dos olhares que pareciam me reconhecer. A vergonha era tão grande que, muitas vezes, eu preferia passar fome a entrar em um lugar movimentado e arriscar ser reconhecido. A cada noite fria, eu lembrava do ar-condicionado do aeroporto, da mala pronta, do sonho de fuga, e me perguntava como pude ser tão cego. Você já se pegou pensando em como uma escolha errada pode destruir tudo que você construiu em anos? Já sentiu o peso de um arrependimento que parece te esmagar, dia após dia? Escreve nos comentários, quero saber se você também já teve medo de perder tudo por um erro. E se você acha que minha história acabou quando saí da prisão, saiba que, na verdade, foi ali que meu verdadeiro castigo começou. Os primeiros meses fora da prisão foram ainda mais difíceis do que os anos lá dentro. Ao menos na cadeia eu tinha um teto, comida, por mais ruim que fosse, e a certeza de onde dormiria. Na rua, cada dia era uma luta para encontrar um canto seguro. Passei a disputar espaço com outros moradores de rua em marquises de lojas fechadas e a correr quando a polícia fazia limpezas para tirar quem dormia nas calçadas das áreas centrais. Comecei a catar latinhas e papelão para conseguir uns trocados. Comia restos de comida que encontrava em lixeiras de restaurantes e supermercados. O cheiro do lixo misturado ao cheiro do meu próprio corpo, que não via água há dias, me fazia sentir cada vez menos humano. Cada vez que eu me olhava em vitrines, via um homem sujo, barbudo, com olhos fundos, alguém irreconhecível para quem fui um dia. Foi nessa fase que comecei a pensar repetidamente em acabar com a minha vida. Sentia que não havia saída, que ninguém me daria uma segunda chance, que não havia mais motivo para continuar. Só não tive coragem porque, mesmo depois de tudo, algo dentro de mim dizia que eu precisava pagar pelo que fiz.
Que abandonar a vida seria uma forma covarde de escapar do meu próprio arrependimento. Passei a frequentar praças e pontos de ônibus, onde buscava abrigo das chuvas e tentava ganhar algum trocado fazendo pequenos favores. Ajudava a carregar sacolas, limpava vidros de carros parados. A humilhação era diária. Muitos me ignoravam como se eu fosse invisível. Outros me xingavam, diziam que eu era vagabundo, que merecia sofrer pelo que tinha feito. O mais cruel era ouvir essas palavras de pessoas que nem sabiam minha história, mas que, de certa forma, tinham razão. Eu merecia estar ali? Talvez, mas a dor de cada olhar de desprezo me lembrava que a sociedade não perdoa tão fácil. Mesmo quando se cumpre a pena, a marca do crime fica colada na pele como uma tatuagem que não se apaga. Havia noites em que eu me encolhia em caixas de papelão, sentindo o vento gelado cortar minha pele, enquanto lembrava do barulho do teclado do banco, do cheiro do café caro que eu tomava todos os dias, das reuniões em salas climatizadas com luzes brancas e polidas. Era como se aquelas lembranças fossem de outra vida, de outro homem que não existia mais. Até que, em uma dessas noites, fui acordado por um senhor que se apresentou como Henrique, voluntário de um grupo que distribuía sopas e cobertores para moradores de rua. Ele se sentou do meu lado, me ofereceu comida quente e perguntou minha história. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não me olhou como um lixo, mas como um ser humano. Contei tudo, cada detalhe, cada erro, cada arrependimento. Henrique me ouviu em silêncio, sem interromper, e no final disse algo que nunca vou esquecer. Felipe, você errou, e pagou por isso. Mas enquanto você estiver vivo, tem chance de recomeçar. Naquela noite chorei como uma criança, porque percebi que ainda havia uma fagulha de esperança em mim, por menor que fosse. Aliás, me diz uma coisa, de onde você está assistindo essa história? Escreve nos comentários, quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Saber que minha voz ainda ecoa faz toda a diferença para mim. Nos dias seguintes, Henrique passou a me visitar. Ele me trazia não apenas comida, mas também palavras de incentivo. Falava sobre oportunidades em ONGs, sobre cursos de capacitação para pessoas em situação de rua, sobre projetos de reintegração. Mas eu ainda me sentia indigno. Achava que não merecia ajuda depois do que fiz. Foi preciso muita conversa até que eu aceitasse me inscrever em um abrigo assistido, onde poderia ter um endereço fixo, tomar banho e tentar retomar alguma dignidade. Dei esse passo tremendo de medo, mas com a sensação de que se eu não aproveitasse aquela chance, jamais teria outra. Mas se você pensa que, só por ter aceitado ajuda, tudo começou a melhorar. Saiba que a estrada para reconstruir minha vida seria muito mais longa, dolorosa e cheia de obstáculos do que eu poderia imaginar. No abrigo, enfrentei meu maior inimigo, eu mesmo. O lugar era simples, cheio de camas de metal e colchões finos, com cheiro constante de água sanitária misturado a mofo. As regras eram rígidas, horários para acordar, para comer, para dormir. Depois de tanto tempo vivendo sem rumo, sentir-me controlado de novo foi quase insuportável. Mas eu sabia que, sem disciplina, não havia a menor chance de dar a volta por cima. Passei as primeiras semanas sem conversar muito com ninguém. Observava em silêncio os outros homens e mulheres que, como eu, estavam tentando se reerguer. Alguns haviam perdido tudo por causa de drogas, outros por dívidas, outros por problemas familiares, mas todos carregavam nos olhos a mesma mistura de vergonha, medo e uma ponta de esperança. A rotina do abrigo me ajudou a recuperar pequenos hábitos que eu tinha esquecido. Escovar os dentes todos os dias, pentear o cabelo, trocar de roupas regularmente. Cada pequena vitória me fazia sentir que ainda havia algo a ser salvo em mim. Com o tempo, comecei a ajudar na cozinha, a limpar os banheiros, a organizar os quartos. Fazendo isso, percebi que servir também era uma forma de cura. Foi em uma dessas manhãs, enquanto varria o pátio do abrigo, que Henrique apareceu com uma pasta nas mãos. Ele me contou que havia falado sobre minha história com um amigo advogado que trabalhava em um projeto de reinserção social para ex-detentos. Eles estavam dispostos a me ajudar a fazer um currículo e procurar empregos simples, como serviços gerais ou auxiliar de estoque. Ouvir aquilo foi como uma injeção de esperança, mas também um soco no estômago, porque, ao mesmo tempo em que queria muito voltar a trabalhar, morria de medo de ter meu passado exposto. A vergonha ainda era tão grande que eu imaginava as pessoas me reconhecendo e me humilhando mais uma vez. Mesmo assim, aceitei. Henrique me ajudou a montar um currículo, usando a experiência bancária, mas sem citar detalhes que pudessem gerar desconfiança imediata. Em cada palavra que escrevíamos, eu me lembrava do Felipe que eu tinha sido. Organizado, dedicado, educado. Era como se eu estivesse tentando resgatar aquele homem de dentro dos escombros que restaram de mim.
Passei a andar pela cidade todos os dias com cópias do currículo embaixo do braço. Entrei em mercados, pequenas lojas, oficinas, perguntando se precisavam de ajuda. Alguns nem me deixavam terminar de falar. Outros prometiam ligar, mas nunca retornavam. Cada não doía mais do que o anterior, mas eu não podia desistir. Houve dias em que pensei em voltar para a rua. A rejeição era tão constante que me fazia duvidar de tudo. Mas Henrique não me deixava desanimar. Sempre que me via voltando cabisbaixo, ele me lembrava: Felipe, você não é mais aquele homem do aeroporto. Você está tentando fazer o certo. E isso já te faz diferente. Numa manhã fria, entrei em uma pequena padaria e entreguei meu currículo ao dono, que olhou para mim de cima a baixo. Esperei pela mesma frase que tinha ouvido tantas vezes: Não estamos contratando. Mas, em vez disso, ele disse: Você pode começar amanhã às 5 da manhã. Vai lavar o chão, limpar as mesas e organizar o estoque. É pouco, mas é o que posso pagar. Naquele momento senti como se tivesse ganhado na loteria. Agradeci tanto que quase me ajoelhei. Saí dali tremendo, não de medo, mas de alegria. Eu tinha conseguido uma chance, pequena, mas real, de provar que ainda podia ser útil. E você? Já passou por um momento em que a menor oportunidade pareceu ser o maior presente da sua vida? Me conta nos comentários, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas que precisam de força para continuar lutando. Mas mal sabia eu que, mesmo trabalhando duro, eu ainda enfrentaria provas que colocariam minha determinação em xeque. Começar a trabalhar na padaria foi como reaprender a viver. Chegava ainda de madrugada antes do sol nascer, quando as ruas estavam vazias e só se ouvia o som distante dos caminhões de entrega. O cheiro do pão quentinho misturado ao café fresco me trazia lembranças dos dias em que eu ainda acreditava ser invencível. Mas, dessa vez, cada aroma tinha um significado diferente. Era cheiro de recomeço. Meu trabalho não era glamouroso. Passava horas varrendo o salão, limpando os banheiros, lavando panelas engorduradas. Terminava o expediente com as mãos cheias de calos e as costas doendo, mas de cabeça erguida, sentindo o orgulho de cada dia trabalhado honestamente. Mesmo assim, eu vivia em constante medo de que alguém reconhecesse meu rosto de alguma reportagem antiga ou me associasse àquele bancário preso tentando fugir com dinheiro do banco. E o medo não era infundado. Uma manhã, enquanto lavava a calçada da padaria, ouvi duas senhoras comentando: Você lembra daquele caso do bancário ladrão? Dizem que ele saiu da cadeia faz pouco tempo. Imagina se ele aparece por aqui. Suas palavras cortaram como navalhas, e eu senti minhas pernas fraquejarem. Mas respirei fundo e continuei esfregando o chão. Eu sabia que só o tempo poderia mostrar que eu não era mais aquele homem. Na padaria, fiz amizade com a Dona Iracema, uma senhora de 60 anos, brava, mas de coração enorme. Ela passou a confiar em mim para tarefas mais delicadas, como fechar o caixa ou ajudar nos pedidos maiores. Quando perguntei por que ela confiava em alguém como eu, ela respondeu com simplicidade: Felipe, quem quer mudar merece chance. E você trabalha como poucos que já tive aqui. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente por dias. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém via valor em mim. Não pelo que eu fui, mas pelo que eu me esforçava para ser. À medida que juntava meus primeiros salários, consegui alugar um quartinho simples em uma pensão. Pequeno, com paredes descascadas e um banheiro coletivo, mas era meu canto. Lembro da primeira noite dormindo em uma cama de verdade, com um teto sobre a cabeça que não era o de um abrigo ou debaixo de uma marquise. Foi como se eu tivesse voltado a ser uma pessoa. Antes de adormecer, chorei baixinho, agradecendo por cada conquista, por menor que fosse. Com o tempo, comecei a ter pequenos sonhos de novo. Pensei em estudar à noite, talvez terminar a faculdade de administração que larguei para trabalhar no banco anos atrás. Sonhei em, quem sabe, abrir um pequeno negócio, longe das mentiras e dos atalhos que destruíram minha vida. Mas sempre que essas ideias surgiam, eu lembrava dos meus erros e do medo de ser julgado novamente, e a insegurança me fazia recuar. Ainda assim, mantinha o foco. Acordar cedo, trabalhar duro, economizar cada centavo. Nos dias de folga, comecei a visitar igrejas e ONGs que ajudavam pessoas em situação de rua, oferecendo apoio emocional a quem ainda não conseguia se levantar. Contava minha história para eles, sem esconder nada. Dizia que eu também tinha caído, que conhecia a escuridão, mas que era possível voltar. Mesmo que aos poucos. Você já sentiu que precisava contar sua história, não para receber consolo, mas para tentar salvar alguém que está no mesmo buraco que você esteve? Me diz nos comentários. Às vezes, só compartilhar nossa dor já ajuda a transformar outras vidas.
Mas eu ainda precisava enfrentar um último teste. A possibilidade de cruzar novamente com Carla. A mulher que me seduziu, me incentivou a roubar e depois me traiu sem hesitar. E essa possibilidade estava mais próxima do que eu imaginava. Foi em uma manhã chuvosa que a vida decidiu me colocar frente a frente com meu passado. Eu saía da padaria para fazer uma entrega quando, ao virar a esquina, vi Carla descendo de um carro preto importado. Ela estava linda como sempre, com roupas caras, cabelo impecável, segurando um guarda-chuva elegante. Por um segundo senti meu coração parar. Fiquei paralisado, escondido atrás de um poste, assistindo enquanto ela ria ao telefone, como se nada daquilo que aconteceu entre nós tivesse existido. A raiva queimou dentro de mim como uma fogueira. Quis correr até ela, perguntar por que fez aquilo comigo, por que destruiu minha vida, por que mentiu dizendo que me amava, mas ao mesmo tempo senti um medo paralisante. Porque eu sabia que se me aproximasse poderia perder tudo que estava tentando reconstruir. Então respirei fundo, segurei as lágrimas e voltei para a padaria com a entrega ainda nas mãos. Naquela noite não consegui pregar os olhos. Deitado no meu quartinho, ouvindo o som da chuva batendo no telhado de zinco, lembrava do sorriso dela, do jeito como me envolveu, das palavras doces que envenenaram minha mente. Eu me odiava por ainda sentir algo por ela, e mais ainda por saber que, no fundo, eu fui responsável por cada escolha que me trouxe até ali. Mas foi nesse momento de dor que entendi algo importante. Não adiantava mais buscar respostas em quem me traiu. Não adiantava esperar arrependimento de quem nunca se importou comigo. Eu precisava focar em quem me estendeu a mão quando eu estava no chão. Pessoas como Henrique, Dona Iracema e até os desconhecidos que me deram forças nos comentários quando contei minha história. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho como nunca. Chegava mais cedo, saía mais tarde, fazia tudo com atenção redobrada. Comecei a ajudar Dona Iracema a organizar as contas da padaria, usando meus conhecimentos de ex-bancário. Ela se impressionou com minha habilidade e, aos poucos, me deixou responsável por administrar as finanças do pequeno negócio. Pela primeira vez, senti que alguém confiava em mim de verdade, e eu não podia, de jeito nenhum, decepcionar essa confiança. Com o dinheiro que fui juntando, comecei a investir em pequenos cursos online de contabilidade e gestão. Cada aula assistida me dava mais motivação, mais esperança de que poderia ir além do que imaginava. Pela primeira vez em anos, voltei a sonhar com um futuro digno. E não vou mentir, ainda tenho medo. Medo de ser lembrado como o bancário ladrão. Medo de que alguém reconheça meu rosto em alguma reportagem antiga. Medo de que tudo desmorone novamente. Mas hoje sei que minha força não vem mais da arrogância, nem do desejo de enriquecer rápido, e sim da humildade que aprendi na dor. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Seu tempo e atenção significam mais para mim do que você pode imaginar. E me conta, por favor, de qual cidade você está assistindo essa história? Escreve nos comentários porque saber que minha voz chega a pessoas como você me dá forças para continuar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Assim você não perde nenhuma história de quem já caiu, mas não desistiu de levantar. Porque, no fim das contas, todos nós podemos errar. Mas o que define quem somos é a coragem de recomeçar. Obrigado por me ouvir. E nunca se esqueça, enquanto houver vida, sempre haverá esperança para mudar.